Senhor presidente, senhores deputados, eu ocupo a tribuna nesta manhã, primeiro, para falar da votação que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados sobre o projeto do ensino médio, a reforma do ensino médio. Eu assisti pela televisão quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou em votação de forma simbólica, não demorou 30 segundos e o projeto foi aprovado. Um projeto dessa magnitude, sem uma discussão mais aprofundada e de forma assodada, aprovado com alguns retrocessos. Esse ensino médio já foi praticamente detonado no governo Michel Temer. Eu me lembro, aqui na Assembleia Legislativa aconteceu uma audiência pública presidida pelo então senador Pedro Chaves, que era o relator do chamado novo ensino médio no Congresso Nacional, e foi um grande retrocesso que aconteceu naquela reforma, porque o chamado novo ensino médio do Michel Temer, ele reduziu a carga horária das disciplinas obrigatórias do currículo na formação geral dos nossos estudantes e incluiu os chamados itinerários formativos para a formação profissional dos jovens já na escola, no período do ensino médio. E o objetivo era claro, era prejudicar a formação geral dos estudantes e formar mão de obra barata para o mercado de trabalho. Esse foi o objetivo daquela reforma do ensino médio. Eu fico assim penalizado com essa geração que passou por essa mudança desastrosa do ensino médio a partir do governo Michel Temer e depois entrou o governo Bolsonaro, e ainda mais teve a pandemia, quando as aulas presenciais foram suspensas e as aulas aconteceram de forma remota. O ensino médio estava passando por uma mudança, uma transformação de carga horária, redução de disciplinas obrigatórias. Para os senhores terem uma ideia, ficou no currículo uma aula por semana de história. Imagine, deputado Pedrocian, o que aprende um jovem com uma aula de 50 minutos por semana de história? Uma aula por semana de física e química. O que aprende um jovem com 50 minutos de aula por semana nessa carga horária? Então, houve um esvaziamento de conteúdo do currículo do ensino médio e, pasmem, criaram umas disciplinas que nós chamamos de baboseira, só para encher linguiça, prender o aluno na carteira para escutar, por exemplo, disciplina de empreendedorismo, disciplina de projeto de vida, e o aluno lá sai um analfabeto funcional, sem saber redigir uma redação, sem conhecer a história do Brasil e do mundo, sem ter conhecimento de sociologia, de física, de química, de geografia. Então, houve um empobrecimento enorme do currículo do ensino médio. E aí criaram, uma carga horária bastante extensa de formação profissional. E aí o menino ele pode optar, e a grande propaganda que fizeram na época foi assim: agora ele vai escolher a área de conhecimento, né, que ele quer
cursar. Então, por exemplo, ciências da natureza, né? Ciências humanas. E aí o menino escolhia uma área profissional, entre aspas, porque ele tinha que fazer o que a escola estava oferecendo. Então tinha escola que ofereceu formação na área da informática, outra escola na área das ciências jurídicas, e os alunos, na verdade, eles faziam o que aquela escola estava oferecendo, não tinha essa história de escolher o itinerário formativo. Por exemplo, deputada Gleice, tem município que tem uma escola estadual, como Douradina, Juti, né? O aluno tem que fazer o que aquela escola oferece, ele não tem como escolher. Então, houve um retrocesso. Para então fazer lotação de professores foi um caos. Teve professor que teve que dar aula em 5, 6 escolas, deputado Rinaldo, presidente da nossa comissão de educação. O professor, ele saía correndo de uma escola para outra, né, para completar a sua carga horária, às vezes pegava 5 escolas. Por quê? Porque a carga horária dele foi reduzida, ele tinha uma aula aqui, outra lá. Então, houve um caos. Na campanha eleitoral, o pessoal da educação se mobilizou e defendeu, no programa do presidente Lula, uma revisão do ensino médio, uma revogação daquele ensino médio lá atrás, do Temer, e a aprovação de um ensino médio mais condizente com as necessidades do nosso povo. Muito bem. Olha só quem que o deputado Arthur Lira, que para mim é um homem que joga contra o Brasil, um ditador. Eu vi a forma como ele encaminhou ontem essa votação, deputada Gleice. Foi assim, ó, deputados concordam, permaneçam como se encontra, aprovado. Simbólica. Ensino médio, aprovado dessa forma, em 30 segundos. Então, o governo Lula fez uma grande consulta, uma grande pesquisa junto aos educadores, aos estudantes, para reformar esse ensino médio, trazer de volta uma carga horária mais densa de formação geral dos nossos estudantes, diminuir aquela baboseira que colocaram no currículo do ensino médio para ensinar o aluno a fazer bolo de caneca, que estavam ensinando na escola. Tirar essa baboseira e colocar conteúdo que forme esse estudante, que prepare esse estudante para a vida. Aí o projeto, então, foi discutido em acordo com o governo, foi para o Senado. O Senado fez algumas alterações importantes, aumentando a carga horária de formação geral, incluindo espanhol como língua obrigatória, até porque nós trabalhamos na integração latino-americana. Olha o nosso estado aqui, ó, fronteiriço com Bolívia e Paraguai. Tem que ter espanhol no currículo, né, dos nossos jovens aqui. Pois bem, o Senado aperfeiçoou o projeto, voltou para a Câmara. E quem que o presidente da Câmara nomeou como relator? Deputado Mendonça Filho, que foi o ministro da Educação do Temer, que fez aquela reforma desastrosa lá atrás. E aí ele retirou aquilo que o Senado tinha aperfeiçoado e votaram assim, ó, no afogadilho. Outro dia aqui na tribuna eu falei que nós temos o pior Congresso Nacional da história. Pior. Dá desespero quando a gente vê determinadas discussões e votações nesse Congresso. Liderado por Arthur Lira, que é um ditador e é um homem que joga contra os interesses do povo brasileiro. Então eu queria lamentar a forma como foi votado esse ensino médio dessa forma, né, tão assodada, e dizer que é lamentável que o Congresso Nacional não tenha levado a sério um assunto tão importante, porque nós estamos falando da formação dos nossos jovens. Educação é tudo, é fundamental, é uma prioridade. Deputado Rinaldo. Deputado Pedro Kemp, primeiro agradecer Vossa Excelência pela concessão do à parte.
Vossa Excelência trata de um assunto que ele é extremamente importante, até porque se nós chegamos até aqui, é porque nós passamos pela educação. E comentando aqui com a nossa querida professora Grace, olha, nós estamos vivendo um momento assim, não quero aqui pontuar um lugar específico, é o Estado brasileiro, é uma tragédia. É só a gente visitar uma escola, e eu vou dizer a Vossa Excelência, até a escola particular, os nossos jovens, eles estão aí, ó, no mundo da lua, comentando aqui com a Grace, que é a geração nem o professor com esse ensino médio ensina, e nem o aluno aprende. E quando você percebe um professor que para juntar a sua grade curricular, né, a sua carga horária, ele tem que rodar vários lugares, entendeu? É um problema seríssimo, e eu lamento profundamente. É por isso que o PISA, que mensura o teor, né, a educação no mundo, ele coloca o Brasil em 48º lugar em ensino em língua portuguesa, em 49º lugar em matemática, porque essa é a realidade. Se perguntar a capital do estado do Mato Grosso do Sul, é perigoso alguém não saber. É uma alienação total, e eu quero dizer a Vossa Excelência que a revogação do ensino médio é fundamental. E eu espero, deputado Pedro Kemp, que a gente, num espaço curto de tempo, não tão distante, a gente realmente venha fazer com que os nossos alunos tenham condições de aprender, pelo menos a escrever, a interpretar um texto. Não conhece a tabuada dos 10. E eu lembro aqui, não sendo saudosista, no 3º ano primário, lá na roça, na área rural, o garoto, deputada Amara, do 3º ano primário, teria que saber na ponta da língua os nomes de todos os estados e as suas respectivas capitais. Isso é o básico do básico. Então, eu quero aqui me somar a Vossa Excelência nesse pronunciamento, não quero aqui partidarizar, é uma realidade. Os nossos alunos não estão aprendendo, e os professores com muita dificuldade, e afeta a questão psicológica, essa questão do ir e vir para completar a carga horária. E Vossa Excelência trouxe aqui um dado, né? Uma aula de história, por semana, está aqui um professor de história, o deputado Gerson, claro, que é formado na área, uma aula de química por semana. Como que esse aluno vai aprender? Como que ele vai se formar, se preparar para o nível terceiro grau, a faculdade, está preparado para inserir no mercado de trabalho? É uma realidade que nos preocupa muito. E aí, concluindo o meu à parte um pouco prolongado, que aqui tem uma querida professora para falar também, aí eu não tenho como não recordar do grande escritor brasileiro Monteiro Lobato. Um país se desenvolve com homens e livros. Enquanto nós não tivermos homens preparados, sensível a essa causa, investir em educação e colocá-la em primeiro lugar, que deveria ser, não só aqui, mas no mundo inteiro, eu tenho certeza que a gente não vai alcançar o objetivo que nós queremos, que é de ter, e de mulheres também, homens geneticamente falando. Nós não vamos ter uma sociedade realmente preparada para o dia a dia. Quero agradecer a Vossa Excelência pela parte e me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência. Obrigado, incorporo a parte de Vossa Excelência, o meu pronunciamento, e concedo uma parte à deputada Gleice Jane, que saiu outro dia mesmo da sala de aula e veio para a Assembleia Legislativa. É isso mesmo, deputado Pedro Kemp. Eu vim aqui para falar como professora. Como professora que sou, e participei de todo o debate, na época no sindicato também, quando nós tivemos a reforma do ensino médio. E naquele momento nós fizemos seminário, fizemos debate, na época então o presidente golpista Temer que assumiu, e o Ministério da Educação esteve em Dourados fazendo um debate com a gente sobre o novo ensino médio. E quando nós perguntamos para eles o que é que estava para ser mudado, a resposta do superintendente na época foi para dizer o seguinte: nós não queremos mais jovens trabalhadores, nós queremos jovens empreendedores. Essa foi a resposta dada naquele momento. E é importante a gente lembrar que a reforma do ensino médio foi a primeira de todas as outras reformas que passaram pelo país. E ter uma população jovem, despreparada, que não conhece o seu processo histórico, que não compreende da história, da geografia, dos seus direitos, é um projeto de sociedade para poder massacrar a classe trabalhadora. E hoje nós estamos vivendo isso.
Eu ando por aí, eu converso com a juventude, eu tenho perguntado a todo momento para todos os jovens: vocês estão gostando do ensino médio, do novo ensino médio? Vocês estão aprendendo? E a resposta é unânime: não. Esse modelo não garante aprendizado para ninguém. Então, toda a juventude tem isso como resposta imediata quando a gente pergunta. Agora, por que é que o presidente da Câmara, Lira, aprova em 30 segundos? Porque se a gente fizer um debate sobre educação nesse país, é óbvio que ele não conseguiria aprovar. É óbvio que todo mundo ia dizer que esse modelo não serve e que a reforma do ensino médio teria que ser revogada imediatamente. Tem que ser revogada imediatamente. Então, eu acho que o que está em disputa nesse momento é uma disputa de sociedade, é uma disputa de uma organização do sistema, da sociedade, que passa pela educação. Então, o que se pretende, o que é que a extrema-direita quer para o país? É um país onde as pessoas não tenham capacidade de pensar o seu lugar. É isso que está em jogo, é isso que está em disputa nesse momento. E a reforma do ensino médio traz isso. E aí, como professora, eu quero aqui reforçar as falas que o senhor traz aqui. É humanamente impossível para um professor ou uma professora conseguir trabalhar com uma aula. O que aconteceu? E aqui no estado do Mato Grosso do Sul, nós também precisamos dizer que a Secretaria de Educação pode fazer melhor, mas ela também optou por garantir esse mesmo modelo apresentado pela reforma do ensino médio. Uma aula de história, o professor tem que pegar, às vezes, 36 aulas para dar. São 36 salas de aulas para conseguir dar aula. São várias escolas. É humanamente impossível garantir um trabalho. Mas, como o projeto da educação é o esvaziamento do conhecimento, esse é o projeto apresentado, e a gente está vendo aí, pelos resultados das notas, de tudo, o esvaziamento do conhecimento é o grande projeto da educação. A Secretaria também tem apresentado como alternativa a burocracia, porque quando a gente não tem o que apresentar para pensar, nós usamos a burocracia para disfarçar a ausência de um projeto também para a educação. Então, a situação, deputado Pedro Kemp, é muito séria, é muito grave, e nós precisamos debater educação com seriedade no estado do Mato Grosso do Sul e no país. Portanto, quero aqui me somar à sua fala e dizer que essa reforma e que a maneira como o presidente da Câmara, Lira, apresentou a reforma ontem, como isso foi votado, é justamente um projeto de desmonte da educação, de esvaziamento do conhecimento da população para se dominar, porque uma população sem conhecimento é facilmente dominada. E é esse o projeto que a extrema-direita apresenta para o país nesse momento. Obrigada. Eu agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência, que fala com propriedade, porque vivenciou este momento, né, de mudança no ensino médio, que significou um transtorno na vida dos professores, em primeiro lugar, né, que tiveram que rebolar para dar conta, né, das suas atividades, mas também um transtorno na vida dos alunos. E ficou claro o esvaziamento do conhecimento, do conteúdo, foi uma tragédia que aconteceu, e essa geração que passou por essa mudança dificilmente vai recuperar, né, o tempo perdido estudando como fazer um bolo de caneca na escola, né, ou estudando o projeto de vida na escola. Então, eu espero que, mesmo com essa mudança que aconteceu dessa forma tão irresponsável, né, que não foi levada a sério, a gente possa dar alguns passos no sentido de recuperar a proposta do ensino médio. Deputado João Henrique. Deputado Pedro Kemp, prestando atenção na fala de Vossa Excelência, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para comunicar a propositura de um projeto nosso que prevê a criação e a regulamentação das escolas charters. As charter schools foram criadas ali na década de 1970 nos Estados Unidos e, por incrível que pareça, recebeu o apoio do American Federation of Theatres, que são os sindicatos dos Estados Unidos dos professores, que começaram a perceber que esse modelo de escola charter permite, por exemplo, que você financie com o mesmo custo que tem a escola, normalmente, em média, e você transfira isso
para o sistema privado, para as associações, aqui no Brasil seria uma espécie de associação, como associações de pais e mestres, mas que, por exemplo, para competir com as escolas privadas, você possa remunerar um professor, se ele tiver excelência para isso, como muitos professores de cursinho, que estão na internet vendendo aulas. A gente vê juízes do estado de Mato Grosso do Sul, deputado Caravina, que pediram aposentadoria para poder lecionar, porque o sistema privado, quando impulsionado por esse sistema charter, que é nada mais do que um contrato com o professor, propicia a um professor ganhar mais do que um político, mais do que um deputado estadual, inclusive do PT, do PL. Então, o que eu quero colocar, deputado, é que hoje, no estado de Mato Grosso do Sul, a gente tem condições de implementar, ainda que em caráter experimental, para as escolas de baixo índice, que a gente sempre reclama, esse modelo novo que funcionou nos Estados Unidos e se espalhou mundo afora, mas que é uma maneira da gente tirar todas as amarras que a gente tem através de leis, sindicatos, representações ou lentidão, para que a gente possa melhorar uma unidade. Pensa Vossa Excelência aqui reclamando quantas vezes quer que aumente o salário do professor, quer que aumente a estrutura da escola, quer que aumente o desempenho. E esse modelo você transfere todo o dinheiro e a fiscalização continua sendo do poder público. Então é um modelo interessante, novo, e eu digo que ganhou apoio dos sindicatos, porque normalmente os sindicatos, entidades e associações tendem a uma visão ideológica mais conectada na esquerda, mas seria algo que, se a gente apoiasse, poderia unir a nossa pauta de libertação e de melhoria na educação, nos salários, valorização, que tenho certeza que também é a pauta de Vossa Excelência. Então, estou apresentando esse projeto nesse momento e peço para que Vossa Excelência, que é um entusiasta da educação aqui, militante há anos na Assembleia, estude, porque Vossa Excelência vai encontrar talvez aqui um parceiro para que a gente possa ganhar, dentro do que é a competência do Estado, avanços e melhor estruturação, desenvolvimento, remuneração, qualidade. Eu estou cansado, deputado Pedro Kemp, da gente vir nessa tribuna todos os anos e reclamar de alguma escola, do salário, de reduções. A gente tem que trazer um pouco de liberdade, transferindo as associações e ficar com a fiscalização da aplicação desses recursos. Mas o que acontece é que rompe com todos os moldes e possibilita para a escola pública e, através dessas associações, concorrer com as escolas privadas, em qualidade, em estrutura, em agilidade, em velocidade, em remuneração. Então, um projeto interessante e que funcionou nos Estados Unidos, unindo democratas e republicanos, e hoje é um modelo incontestável. Obrigado pela parte de Vossa Excelência e tenho certeza que, se nós nos empenharmos aqui, conseguiremos avanço no Mato Grosso do Sul. Obrigado. Eu não conheço o projeto, né, deputado? Vou procurar conhecer para a gente emitir uma opinião, né? Mas eu sou defensor da escola pública, né, que valorize os trabalhadores da educação, dê condições para que o ensino possa ocorrer de forma adequada, excelente, né, que os profissionais tenham condições de desenvolver as suas atividades. Agora, a educação ela não é neutra, e eu aprendi isso do mestre Paulo Freire. A educação ela é um ato político. A educação, ela tem que formar consciência crítica da juventude para que possa fazer uma leitura do mundo, não é só fazer leitura de textos, mas uma leitura do mundo, contextualizar-se neste mundo para transformar esse mundo numa sociedade mais justa, mais humana, mais solidária, mais fraterna. A educação ela tem que estar a serviço de um projeto de uma sociedade libertária. E muitas propostas que surgem aí, mirabolantes, na área da educação, muitas vezes elas trabalham o tecnicismo, informação pela informação. Agora, ninguém pode substituir uma relação dialógica entre educandos e educadores,
para a formação de uma consciência crítica sobre os conteúdos que são ministrados nas escolas. Então, eu vejo, senhor presidente, para encerrar, nesses 30 segundos, que a gente aprovou ontem uma nova proposta para o ensino médio, que vai para a sanção do presidente da República. Poderia ter sido melhor, poderia ter avançado um pouco mais, se não fosse o atraso da Câmara dos Deputados, que hoje tem uma visão muito diferente daquela que seria necessário para nós termos um projeto de educação arrojado no Brasil, e nós saímos daquela posição no ranking que o deputado Rinaldo colocou aqui, que muitas vezes nos envergonha. O Brasil só vai ser uma potência de fato quando nós investirmos na educação com seriedade e nós tivermos um modelo de educação capaz de emancipar a nossa juventude, principalmente das camadas populares. Muito obrigado, presidente.